Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Seca a erva, cai a flor, mas a palavra de Deus existe desde sempre e perdurará para sempre. Querido irmão e querida irmã, é agarrando-nos à palavra de Deus que podemos verdadeiramente fazer esta experiência da eternidade. A palavra de Deus é caminho seguro para a nossa comunhão com o Senhor. Ela não é simplesmente uma vibração sonora, é o próprio ser de Deus que se expressa por meio da Escritura. Por isso, quando nos debruçamos sobre a Escritura, nos encontramos com o próprio Senhor. Que este encontro nos ajude a transformar a nossa vida, de forma que sejamos comprometidos com aquilo que escutamos, todos os dias colocando em prática a mensagem da palavra acolhida em nosso coração. Temos hoje mais esta oportunidade. Deixemos que a palavra de Deus encontre espaço no solo do nosso coração. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Vendo ele as multidões, subiu à montanha. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e pôs-se a falar e os ensinava, dizendo: Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, antes de tudo, vale a gente contextualizar liturgicamente esse trecho do Evangelho que nós terminamos de escutar, que nós conhecemos como as bem-aventuranças de Jesus no Evangelho de Mateus. Este texto é proclamado para nós numa solenidade importante, solenidade de todos os santos, quando nós somos recordados da nossa vocação, a vocação à santidade. A Igreja peregrina, chamada à santidade, em comunhão com todos aqueles que já alcançaram a glória nos céus, e aqueles que são colocados como modelo, como exemplos para nós nos altares da Igreja, ajudando-nos a renovar, a encorajar o nosso coração para que caminhemos sempre em direção à santidade. Então é neste contexto que nós acolhemos esta mensagem do Evangelho que foi proclamado. O Evangelho começa dizendo assim: vendo ele as multidões, subiu à montanha. É bonita esta imagem. Jesus viu as multidões. Este ver de Jesus não é um ver qualquer, é um ver profundo, é um ver teológico. É como se Jesus enxergasse as necessidades mais íntimas e profundas daqueles que estão diante dele. Aliás, vale dizer que este é o discurso inaugural de Jesus, o grande sermão da montanha. É o primeiro ensinamento de Jesus. E este ensinamento vem justamente deste olhar profundo de Jesus para a multidão. E diz o Evangelho, subiu à montanha. Este subir à montanha não é simplesmente um caminho físico ou geográfico. A montanha é muito mais do que uma indicação geográfica e física. A montanha, na Escritura,
a montanha na Bíblia, é o lugar privilegiado da manifestação de Deus. Basta a gente imaginar, por exemplo, Moisés, que sobe ao Monte Sinai, o Monte da Revelação, onde ele recebe de Deus as tábuas da lei, onde se estabelece a aliança entre Deus e o seu povo. Agora a gente vê Jesus subindo ao monte. Portanto, é o monte da nova aliança. Jesus é o novo Moisés que vem trazer para nós uma nova e eterna aliança. Por isso a montanha, o monte, é o lugar da revelação de Deus. E o Evangelho diz ainda: ao sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Jesus está sobre o monte sentado. A posição de sentar-se é a posição do mestre. Só que Jesus é um mestre diferente dos mestres do seu tempo, dos antigos mestres de Israel. O seu ensinamento é diferente. Basta a gente recordar que o lugar onde os mestres ensinavam é justamente na sinagoga ou no templo. Aqui Jesus escolhe um lugar aberto. Ele está sobre o monte, diante de uma grande multidão. O que isso significa? Significa que o ensinamento de Jesus é destinado a todas as pessoas e não simplesmente a um grupo de pessoas privilegiado. Sabemos que no templo não eram todos que tinham acesso. Portanto, quando Jesus faz o seu primeiro ensinamento sobre o monte, um lugar aberto diante de uma grande multidão, é para dizer que a sua mensagem é destinada a todas as pessoas e todos aqueles que tiverem abertura de coração para acolher a sua mensagem são alcançados pela salvação que vem de Deus. Por isso, o Evangelho diz que ele sentou-se e diante dele estavam os seus discípulos. Hoje somos nós que nos colocamos diante do Senhor. Discípulo literalmente significa aquele que aprende. E precisamos todos os dias nos colocar diante do Senhor com toda a humildade, como aqueles que querem aprender de Jesus o caminho a ser percorrido. É neste contexto que Jesus começa a ensinar. E qual é o conteúdo do seu ensinamento primeiro? São as bem-aventuranças. É um caminho muito bonito que nos ajuda a compreender como ser feliz. O caminho da felicidade apresentado pelo Evangelho está na contramão do caminho de felicidade que o mundo nos apresenta. É o que nós chamamos de inversão do reino de Deus. Ser feliz para o reino não é ser feliz como o mundo deseja nos inculcar, que é o caminho da felicidade. Para o mundo de hoje, onde nós vivemos, o caminho da felicidade é o caminho do acúmulo de bens, é o caminho da vida tranquila, é o caminho das próprias seguranças. Aqui, no Evangelho, o caminho da felicidade é bem outro. Diz assim o Evangelho: felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso nos assusta, vai justamente na contramão do caminho da felicidade. Muitos pensam que a felicidade está na riqueza, no acúmulo de bens, na posse de tantas coisas, na segurança neste mundo. Aqui o Evangelho diz: felizes os pobres, felizes os mansos, felizes os aflitos, felizes os que têm fome e sede de justiça, felizes os misericordiosos, os puros de coração, os que promovem a paz, os que são perseguidos. Isso pode nos assustar. No entanto, muitas vezes, mesmo pensando que as bem-aventuranças são um caminho de acomodação, de contentamento com as situações de injustiça deste mundo, mas não é bem isso. As bem-aventuranças são uma mensagem de transformação. Vejamos bem, por que os pobres no espírito são felizes? Não porque permanecerão na pobreza, mas porque herdarão o reino de Deus. Portanto, é uma mensagem de transformação. Igualmente, felizes os mansos, porque estes herdarão a terra. Felizes os aflitos, não porque vão permanecer na aflição, mas porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, não porque vão permanecer na fome e na sede, mas porque serão saciados, diz o Evangelho. E aí, no meio das bem-aventuranças, tem a bem-aventurança da misericórdia. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A misericórdia deve estar no centro da vida cristã.
E continua o Evangelho mostrando justamente esta força de transformação das bem-aventuranças. Felizes os puros de coração, porque estes verão a Deus. Portanto, é sempre uma mensagem de encorajamento, de transformação. Os promotores da paz, porque serão chamados filhos de Deus, e como o mundo hoje precisa de paz. Ser feliz é se comprometer em anunciar o mundo de paz e construir o mundo de paz. Felizes os que são perseguidos, não pela perseguição em si, mas porque deles é o reino dos céus. Portanto, busquemos este caminho das bem-aventuranças. É deste modo que nós seremos verdadeiramente felizes no seguimento de Jesus. Lembrando que a felicidade para nós não está no acúmulo de coisas e nem na busca de segurança neste mundo. A felicidade para nós que cremos é o próprio Cristo. Por isso o Evangelho conclui dizendo assim: felizes sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. O nosso coração e o nosso tesouro está nos céus, e lá está a nossa verdadeira alegria. Com o coração agradecido por este nosso encontro de hoje, onde escutamos no Evangelho a mensagem da felicidade, o caminho da felicidade, que não é a felicidade pedida, apresentada e oferecida por este mundo, mas a felicidade do reino, caminho do seguimento de Jesus. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. É no céu que está a nossa verdadeira alegria e não nas coisas deste mundo. Agradeçamos ao Pai Eterno por este nosso encontro. Obrigado, Pai Eterno, pela oportunidade de escutar esta mensagem tão bonita e profunda do Evangelho. Envia sobre nós o Teu Espírito, para que tenhamos força para viver bem estas bem-aventuranças em nosso coração. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.